Alô, alô, minha gente querida! Sejam bem-vindos a mais um dia de live de conteúdo aqui do perfil Concursos Educação Física. Eu sou a professora Bárbara, doutora em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná e responsável aqui pelo perfil, sempre buscando trazer informações que ajudem no seu processo de preparação para concursos em Educação Física. Meu objetivo aqui é sempre o olhar para as questões da chamada prova específica, um pedaço da prova de concurso em que você vai se deparar com ele necessariamente se você almeja uma vaga no serviço público, seja vagas para professor de Educação Física, para licenciados em Educação Física, seja para bacharéis que podem trabalhar na área da saúde, na área do esporte. Então, sejam bem-vindos. Chegando já essa manhã aqui, já tem o Pedro. Bom dia, Pedro. O Emerson também, a Ariane. Deixa eu ver quem mais que já deu bom dia aqui. A Rafaela Araújo. Sejam bem-vindos. Muito bom, que vocês estão aqui e que vocês não se assustaram com o título, né, da nossa live de hoje. Porque sim, é um aprofundamento nos PCNs. Por que aprofundamento? Porque tem alguns elementos que são básicos, que você deve saber, precisa saber para concurso, e outros um pouco mais específicos, que é o que eu vou focar hoje. Talvez os mais básicos você já domine, talvez não. Se você ainda não domina, é interessante que você busque nesse documento oficial essas informações, mas eu vou observar aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre aspectos um pouco mais específicos que também caem em concurso, às vezes caem sem indicar que a origem disso são os parâmetros curriculares nacionais, por isso é importante você conhecer esse documento. Aliás, eu tenho até um vídeo aqui falando que se você não conhece, se você tem tempo para ler um documento, se você não tem tempo de estudar o suficiente, se você está com um tempo muito curto para sua prova, um dos arquivos que você tem que ler são os parâmetros curriculares nacionais. Por quê? Essas informações que aparecem nos PCNs são importantes para diversos temas. E a gente vai falar de alguns deles aqui, mas também quando fala de história da educação física, tem informação nos PCNs. Quando fala de abordagens pedagógicas da educação física, que lá nos PCNs aparece como tendências, também tem nos PCNs. E aí outros temas, outros termos que são importantes na discussão da nossa área também aparecem lá. E aí é interessante falar o que é esse documento, né? Os parâmetros curriculares nacionais, a gente vai focar aqui para o ensino fundamental, eles foram publicados em 97 e 98, então é específico da educação física. Eles já são um pouco mais antigos, mas eles continuam caindo em concurso e continuam sendo importantes para o entendimento da educação física escolar, o que a educação física deve almejar ser. Sim, faz tempo que se fala sobre isso, mas é algo que ainda a gente está no processo de tentar alcançar. Para o pessoal do bacharelado, os PCNs também são interessantes, por mais que nas provas de bacharelado não deveria ser cobrado coisas específicas da escola, apesar de que em alguns casos e aí é interessante que as pessoas entrem com recurso, porque a área de atuação do bacharel não é a escola, mas às vezes as questões de concurso surgem perguntando questões de escola. E os PCNs também podem ser utilizados como referência para outras discussões. Por exemplo, existe uma citação ali com relação ao que é esporte, o que é ginástica, o que é lutas, o que são atividades rítmicas e expressivas. E esses elementos podem aparecer também nas provas para bacharel. E aqui os elementos que a gente vai discutir também, como uma discussão geral da educação física, como aspectos que são comentados sobre educação física, também é importante conhecer, faz parte da história da nossa área, do que a gente vai falar da epistemologia, ou seja, do que se considera educação física, pode também cair na prova dos bacharéis, joia? Então vamos ver, teve mais gente aqui, bastante gente entrando, Márcio, bom dia, Cleilson, olá, o JPC,
Bom dia, melhor aula, muito bom, seja bem-vindo. O Jeff jurava que seria BNCC hoje. Atenção, não confundam, logo a gente vai ter o intensivão da BNCC, mas ainda não. Eu ainda tô só jogando aqui a semente da BNCC, mas hoje não é esse o tema, tá? O Eduardo, Bruno, a Clarice, a Vanessa, o Eli da FG Personal, João Pessoa, Paraíba, que delícia! A Dayana já colocou o hashtag trilheiros, a Thaís também, Antônio. Opa, bastante gente aqui já mandando bom dia. E para quem não sabe, hashtag trilheiros, os alunos do método Trilhas da Aprovação, meu preparatório para concursos. No momento com as inscrições fechadas, mas em breve vai abrir. Se você quiser saber mais, entra lá no link do perfil no Instagram ou então no site educaçãofisica.co/concursos. Lá tem informação sobre o método Trilhas da Aprovação e também um monte de conteúdo que vai te ajudar. Tem simulado, se você assina a minha lista de e-mails, você recebe 25 questões comentadas de concurso. Se você quer receber por semana uma dica super voltada a algo que você pode aprender, que é interessante para você nos concursos, também entra na lista de e-mail, recebe essas boas-vindas e toda semana, toda quinta-feira, eu envio um e-mail com alguma informação útil para você, tá? Além disso, tem várias outras coisas, sugestões de leitura, informações sobre mim, se você tiver curiosidade, enfim, entra lá porque vai ter alguma coisa que vai te interessar. Muito bom, maravilha! O Thiago Codó chegou, o Emerson é simplesmente top, muito bom. Aline, que saudades dessas lives, oi, seja bem-vinda de volta, que legal. O JPC é João Paulo Cordeiro, agora sim, oi João Paulo. Odair, vamos à luta, boa, isso aí. O Erivanilo da Silva, o Cássio também firme, Marcelo. Opa, tinha gente que fazia tempo que não vinha aqui na live, que eu tô reconhecendo pelos nomes de perfil e estão de volta, que bom. O JR Bill, Jackson também é trilheiro, firme. Maravilha, gente, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão firmes aqui para mais um dia de live. E também acompanhando, né? Algumas pessoas já me acompanham há mais tempo. Quem é novo, seja bem-vindo. Se é a primeira vez que você assiste uma live aqui no Instagram, escreve aqui hashtag iniciante. Ou se você é veterano, hashtag veterano, para eu saber quanta gente nova ou quanta gente aí que já me conhece tá por aqui hoje. Alisson, bom dia. Lena também, trilheira. Bom dia, Lena. A Rafaela, sou de Esperança, Paraíba. Que legal. O Denis, bom dia. O João Paulo perguntou cadê a lista. Entra lá no link do perfil depois da live. Depois da live você tem tempo para fazer isso. Aqui no link do perfil, aqui para quem tá vivo no Instagram, né? Entra aqui no perfil concursos.educação física, tem lá um site. Entra por lá. Ou então educaçãofisica.co/concursos. Bem facinho. Muito bom, gente. Vamos ver. Opa, hashtag iniciante, hashtag veterano, hashtag veterana, tem mais alguns iniciantes aqui. Para os iniciantes, sejam bem-vindos, espero que vocês gostem, espero que o conteúdo ajude. Para os veteranos, que bom ter vocês de volta, fico feliz que o conteúdo esteja ajudando a ponto de vocês voltarem. E eu valorizo muito o tempo de vocês, sei que na vida de concurseiro, é dureza, né? Muita gente trabalha, tem família, às vezes estuda, tá fazendo uma pós-graduação, tá estudando para concurso, né? Então, realmente, o meu foco é sempre trazer aquilo que vai te ajudar no processo de preparação. Espero trazer aqui esse conteúdo para você. Hashtag veteranos, tem mais iniciantes aqui, que legal, gente, que bom, sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito bem, aproveita e curte, eu tô vendo aqui uns coraçõezinhos subindo, adoro ver coraçõezinhos subindo na tela. Existe um mito no Instagram que o coraçãozinho faz a live travar, não é por isso que trava, pode ser por outras razões. Se você tá assistindo depois no YouTube, porque sim, essa live fica disponível depois no YouTube para você assistir de novo, quando quiser, assistir pausando, se for o caso você esteja fazendo anotações, que é algo que eu recomendo que você faça. Também deixe a sua curtida
assina lá, né, se inscreve no canal no Instagram para você receber as notificações, marca lá o sininho, porque toda vez que eu publico vídeo, é vídeo ou de conteúdo, toda terça-feira tem vídeo de conteúdo, uma aula realmente sobre algum elemento que é cobrado nos concursos. E na sexta-feira a gente faz as resoluções de questões. Eu pego questões de prova de concurso e vou resolvendo uma por uma com vocês. Também uma live lá no YouTube. Então toda semana vocês têm 2 horas de conteúdo gratuito, de qualidade, disponível para ajudar na sua preparação. E sim, eu tenho o método Trilhas da aprovação, mas não significa que eu escondo o conteúdo. O conteúdo que eu trago aqui é de melhor qualidade que eu posso construir. É a partir de ter estudado diversas questões, diversas provas de concurso. Hoje eu tenho um banco de dados bem grande, eu classifico todas as questões, toda vez que eu vou preparar alguma live, eu estudo essas questões para ver o que elas estão cobrando, para trazer o conteúdo aqui para vocês. Maravilha, gente! Então, joia, vamos lá? Eu vou tirar uns comentários para conseguir mostrar aqui as imagens e os comentários não ficarem na frente para quem está assistindo ao vivo. E depois eu retorno. Se vocês tiverem dúvidas aqui no Instagram ao vivo, manda aqui na caixinha de perguntas, né? Tem um símbolozinho ali de um ponto de interrogação para tirar dúvidas, mandar qualquer comentário que vocês queiram. Então, esse é o nosso tema de hoje, aprofundamento nos PCN em concursos. Eu sou a professora Bárbara Chastek, então para quem está me vendo pela primeira vez, olá, essa sou eu. Aqui do Instagram, @concursos.educação física, lá no YouTube você me encontra pelo Prof. Bárbara, Concursos Educação Física, e no Telegram é o espaço onde eu envio o material depois de todas as lives, e nos outros dias da semana sempre estou mandando conteúdo. Ontem, por exemplo, mandei uma prova em PDF para vocês treinarem durante essa semana. No Telegram, t.me/concursos educação física. Se você ainda não baixou o Telegram, quando você entra nesse site, ele já dá a opção para fazer o download e também já entrar no canal. Não esqueça de fato entrar no canal, senão você só visualiza o que está lá e não recebe as notificações. Joia? Então vamos lá, vamos falar hoje de PCNs em concurso. Bom, Parâmetros Curriculares Nacionais, um documento oficial do governo brasileiro que foi publicado em 97 e em 98. Então, em 97 a gente tem um primeiro arquivo de 1ª a 4ª série. Na época ainda a gente não tinha o ensino de 9 anos, então chamava de série, era até a 8ª. E o segundo documento de 5ª a 8ª série. E isso específico da educação física, né? Cada área tem os seus PCNs. A gente, obviamente, está falando aqui da educação física, que é o que é cobrado na prova de conhecimentos específicos nos concursos, principalmente para professores. Então, a gente tem nos PCNs um conteúdo que é utilizado em diferentes temas. Então, se a sua prova de concurso, se lá no edital, no conteúdo programático, aparece História da Educação Física, Tendências da Educação Física, Conteúdos da Educação Física, Objetivos da Educação Física, Didática, Inclusão, Mídia, Avaliação, é possível que a banca, né, quem organiza a sua prova, utilize como referência esse documento, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, percebam que, por mais que não apareça claramente parâmetros curriculares nacionais, é possível que na sua prova os PCNs sejam cobrados. Então, aqui eu já indiquei, né, eu coloquei tendências, em alguns casos vai aparecer como abordagens pedagógicas, que são aquelas diversas propostas para a educação física. Nos PCNs aparece psicomotora, desenvolvimentista, as abordagens críticas. Então, pode ser que eles peguem alguma coisa que aparece lá nos PCNs, também nesse tema, esse que é o tema mais cobrado em concursos de educação física. Ontem eu publiquei um vídeo curto sobre as abordagens, depois confere lá no perfil se você ainda não assistiu. Então perceba, os PCNs, eles
são cobrados, eles caem muito em concurso, mesmo que eles não indiquem que aquilo foi tirado dos PCNs. Então, como eu falei, é um documento que você precisa ler na sua preparação para concursos, é um documento bem importante. Então, a gente tem alguns elementos que são básicos, que eu vou citar aqui, não vou me aprofundar neles, mas vou me aprofundar no que eu estou chamando de aprofundamento, alguns conceitos e orientações que aparecem nos PCNs para a educação física, e por isso eu estou chamando de aprofundamento. Então, o que é básico? O básico, a gente tem princípios, categorias de conteúdos, blocos de conteúdo e temas transversais. Isso quando cai PCNs, quando cai a questão fala especificamente dos parâmetros curriculares nacionais para a educação física, isso é o que mais cai. Então você precisa dominar isso se no seu conteúdo programático aparece que vai cair os PCNs. Então, princípios, vai falar do princípio da inclusão e o princípio da diversidade. Depois dá uma olhadinha que tem publicação sobre isso no perfil, dá uma navegada porque vai ser útil para você. A gente tem as categorias de conteúdos que nos PCNs aparecem de uma forma bem forte. Então, conteúdos que têm um caráter conceitual, procedimental e atitudinal. Isso é ainda muito presente na educação física e em outros componentes curriculares escolares. Isso, mesmo com a BNCC indo em outros aspectos, é importante conhecer esses três. Nos PCNs, esses três elementos eles vão embasar a avaliação, vão embasar os objetivos, os conteúdos a serem trabalhados. Então isso é algo bem importante, já caiu em prova discursiva também, esses elementos, então é importante, bem importante conhecer. Os blocos de conteúdo, que são 3, eu não vou entrar em detalhes sobre eles, também é algo importante para vocês conhecerem, e os temas transversais. Temas transversais, como o próprio nome diz, passam os componentes curriculares, não é exclusivo da educação física, mas também se aplica à educação física, por isso também deve ser conhecido, tá? Então isso é o básico. Se o seu conteúdo programático no seu edital aparece parâmetros curriculares nacionais, você precisa saber esses conteúdos. Então vamos agora para o específico. Deixa eu ver aqui. Vamos lá para o que é o aprofundamento aqui que a gente vai fazer hoje. Muito bem. Então, por que eu estou chamando de aprofundamento? Porque esses são elementos que aparecem lá nos PCNs, não aparecem com ênfase, no sentido de que não são as primeiras coisas que aparecem no documento. O que eu falei antes, né, o que é mais básico, ele acaba aparecendo antes. Porém, é algo que você precisa entender para depois entender todo o documento e também vai ajudar em outras discussões. Deixa eu só tirar aqui as notificações. Desculpem, agora sim, vamos lá. Conceitos e orientações didáticas. Então, a gente vai ter uma série de elementos que vão aparecendo nos PCNs que é importante que vocês conheçam, importante entender quais são essas discussões, porque elas vão ser recorrentes em diversos temas e vocês já vão entender um pouco mais. Então, quando a gente fala de conceitos e orientações didáticas, são elementos, são aspectos que aparecem, e aí a gente precisa entender um pouco da história da nossa área para entender por que essa discussão está acontecendo. Deixa eu trocar aqui para falar um pouquinho sobre isso. A gente teve na história da educação física um momento de ênfase numa parte mais técnica, ênfase no esporte, né? A gente vindo lá na década de 60, 70. Na década de 80 a gente começa a ter diferentes propostas, né? Uma mudança política no país, uma mudança na educação, que faz com que as pessoas queiram mudar a cara da educação física, né? Os professores diversos vêm com diferentes propostas para a educação física. Isso acontece na década de 80, começo da década de 90. E os PCNs, eles vão ser publicados entre 97 e 98. Então, vinha muito essa discussão de o que a educação física deveria ser.
Por causa disso, os PCNs trazem discussões conceituais e orientações para os professores sobre essa mudança de perfil que a gente deveria ter na nossa área. Isso implica em entender ou diferenciar, por exemplo, organismo de corpo. Essa é uma discussão que aparece nos PCNs porque quando eu tenho um olhar biológico, né, para o organismo, e por isso eles vão utilizar esse termo, eu só estou pensando na parte biológica, eu só estou pensando no funcionamento do corpo lá na fisiologia, na anatomia, na biomecânica. Eu não estou pensando nos aspectos socioculturais, não estou pensando nos aspectos psicológicos, os aspectos afetivos, quando eu estou falando de organismo. Já quando eu estou falando de corpo, sim. Então, por causa disso, a gente vai ter essa primeira discussão, essa primeira diferenciação entre organismo e corpo. Então, percebam, se eu entendo a história da educação física, se eu entendo o momento de publicação dos PCNs, se eu entendo quais eram as discussões, eu consigo interpretar melhor esses termos que podem aparecer no meu concurso. Também vai falar de cultura corporal ou de cultura corporal do movimento. Essa é uma dúvida que bastante gente traz com relação ao conceito. Então a gente tem, dentro das abordagens pedagógicas, uma proposta de trabalhar, entender que a educação física trabalha com a cultura corporal ou a cultura corporal do movimento. O que significa isso? Eu entender que os temas de jogos, danças, lutas, ginásticas, capoeira, esportes, eles fazem parte da cultura e de uma cultura que se manifesta pelo corpo. A gente tem a discussão de cultura corporal do movimento. Num primeiro momento, o coletivo de autores, no livro Metodologia do Ensino da Educação Física, abordagem crítico-superadora, fala em cultura corporal. Depois, o professor Eleanor Kunz, ele vai dizer, poxa, toda cultura é corporal, não existe como ter cultura sem ter o corpo, né, na humanidade. Então ele critica um pouco esse termo e vai falar cultura do movimento. E aí outras pessoas vão começar a utilizar a cultura corporal do movimento. Nos PCNs aparece tanto cultura corporal quanto cultura corporal do movimento. Mas a discussão principal aqui é entender que a gente não está mais entendendo o corpo como organismo, e sim os diferentes temas, os diferentes objetos da educação física, aquilo que a gente vai trabalhar também na educação física escolar, não só nessa perspectiva biológica. Então esse termo, cultura corporal do movimento, é sempre a referência de que eu estou trabalhando com algo que é construído socialmente, historicamente, e vai ser trabalhado nas aulas de educação física. Então essa discussão também aparece nos PCNs, sempre como uma contextualização do que a educação física trabalha, qual é o objeto da educação física. No fim das contas, o que o professor de educação física vai trabalhar com seus alunos. Então, nos PCNs a gente tem forte essa discussão. A gente tem ainda outra discussão que é de cidadania, e isso faz bastante relação com o que eu já trabalhei em outra live, né, num outro vídeo que está disponível no YouTube sobre recreação e lazer, e como isso aparece em documentos oficiais, em legislação e tudo mais. Quando eu penso em cidadania, eu estou pensando qual é o uso que os alunos vão fazer do conteúdo que eles aprendem na educação física na sua vida futura, na sua vida cotidiana. Isso inclui o trabalho no sentido de eu ter opções de lazer no futuro, eu saber o que optar, eu saber o que cobrar das autoridades, por exemplo, quando eu penso em espaços públicos de lazer, e de que forma eu absorvo, os alunos absorvem essa informação, né, essas práticas, essas experiências que eles têm na escola e levam isso para o futuro. Então essa discussão de cidadania está presente nos PCNs e é algo que é muito presente na educação física, como a educação física sendo o espaço de ensino
dos elementos da cultura corporal do movimento, entendendo que não se trata só de um treino do organismo, mas a compreensão de corpo, porque faz parte da cultura e vai ser levado para o resto da vida e da vida fora da escola. Então essa discussão de cidadania aparece aqui. Por isso, o caráter, a parte cultural, né, desses temas se torna bem importante. Outro elemento que é interessante, não é tão cobrado assim em concurso, mas é algo para a gente entender, que tem discussão nos PCN sobre isso, é um item que fala de automatismos e atenção. Então, o que quer dizer? Quando a gente tinha o caráter muito tecnicista da educação física, a ideia era que os alunos ficassem treinando movimentos repetitivos. Então, o chute, o aluno ficava chutando várias vezes. O arremesso, arremessando várias vezes. Nessa ideia de tornar um movimento automático, né? Algo que as pessoas, né? As crianças, os adolescentes, não pensassem sobre o movimento que estavam fazendo. Dentro dos PCNs, os PCNs vão contra essa corrente, né, que era muito presente na educação física. Então, apesar de automatizar o movimento ser parte do processo de aprendizagem, não através de uma iniciativa tão técnica assim. Então, de ter um pouco mais de reflexão sobre os movimentos, de não simplesmente ser essa coisa mecânica que tinha como característica antes. Então percebam que essas discussões, elas vão muito no sentido de quebrar a tradição anterior da educação física, de ênfase no esporte, ênfase no movimento técnico, no olhar não do corpo como algo sociocultural, psicológico, afetivo, mas somente na parte biológica. E essa mudança está muito bem representada nas discussões que os PCNs fazem. Então é preciso entender essas discussões, e os concursos, eles vão acabar cobrando esse tipo de discussão, esse tipo de entendimento do professor que vai atuar na escola. Deixa eu ver o que mais que tem sobre isso. Então, nessa ideia de atenção, aqui junto com automatismos, é não simplesmente a repetição pela repetição, mas de destacar e fazer os alunos refletirem sobre os movimentos que eles estão fazendo, e também ter esse elemento de atenção, de foco com relação ao como o movimento está acontecendo, para que finalidade, com que objetivo. Então essa também é uma discussão interessante que tem relação com a parte de aprendizagem motora, pedagogia do esporte, e aparece aí nos PCNs. Vamos para o próximo. O sexto. Quando a gente fala aqui de afetividade / relacionamento e estilo pessoal. Aqui a gente começa com algumas diferenças que a gente tem dos dois documentos. Então eu já falei, a gente tem 2 PCNs, de 1ª a 4ª série e de 5ª a 8ª série. Nessas diferenças, a gente vai ter alguns itens que são levemente modificados na versão de 1998, que é de 5ª a 8ª série. Então, o primeiro documento, ele traz vários itens que estão bem parecidos com o segundo documento. Mas eu recomendo ler o segundo, porque ele está um pouco mais atualizado, a discussão está um pouco mais construída no segundo do que no primeiro. Algumas coisas só aparecem no primeiro, por exemplo, com relação à história da área, só aparece no de 97. Porém, esses itens que eu estou trabalhando aqui, eles aparecem de uma forma um pouco diferente, comparando 97 com 98. Obviamente, como sempre, se puder, estude os dois. Se não tiver tempo para isso, estude só o de 98. Então, quando fala de afetividade / relacionamento e estilo pessoal, aqui a discussão é um pouco mais no sentido de tanto levar em conta a segurança dos alunos, como também a ideia de autocontrole com relação às emoções.
Então, a gente sabe, né, nas aulas de educação física, quando se está jogando ou está praticando um esporte, às vezes as emoções se exaltam, né? Até algumas pessoas são muito competitivas, acabam sendo um pouco violentas, agressivas, né, em algumas ações. E isso aparece aqui nessa discussão em que as emoções elas vão aparecer, mas é importante também que o professor leve a reflexões com relação a essas emoções. Então, esse sentido de cuidado e atenção às suas próprias emoções é algo que aparece nesse momento, assim como o fato desse relacionamento, né, entre os alunos aparecer de uma maneira bastante destacada quando algum aluno erra, e esse constrangimento social também aparece. Então, percebam aqui que a gente tem algumas discussões de um cotidiano, de elementos que aparecem nas aulas que não devem ser ignorados. Então, se eu estou considerando que o corpo ele leva em consideração aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos afetivos, não somente a parte biológica, eu devo ter em consideração esses momentos em que não se trata apenas do movimento em si, da técnica em si. Outro momento, e esse aparece bastante em concurso, é bastante cobrado, é quando os PCNs falam dos chamados, na época, portadores de deficiências físicas ou portadores de necessidades especiais. Eu fiz uma live falando de inclusão na educação física, em que eu trato esse elemento dos PCNs. Como eu falei, porque eles foram publicados em 97 e 98, foi antes da padronização do termo, então hoje em dia a gente não fala portadores de deficiência ou portadores de necessidades especiais nesse contexto. A gente vai falar de pessoas com deficiência ou alunos com deficiência. E muita coisa do que aparece nos PCNs, na verdade, outros autores mais recentes criticam, no sentido de que os PCNs trazem uma certa exclusão dos alunos, ou uma segregação dos alunos com deficiência, justamente porque era a discussão na época, né? Essa discussão evoluiu bastante, a gente tem várias outras perspectivas que são mais recentes com relação a isso. Porém, nos concursos, a gente ainda percebe as questões perguntando, trazendo os PCNs como referência, quando, na verdade, às vezes nem citando o que está nos PCNs, mas por que a gente identifica? Pelo uso do termo. Porque em literatura mais recente, a gente não utiliza mais esses termos. Então é algo que é importante de conhecer o que está nos PCNs, porque também pode aparecer na sua prova de concurso. Para fechar aqui nesse bloco, a gente vai falar também da relação de mídia e cultura corporal do movimento. Algumas pessoas vieram me perguntar, falando que no seu conteúdo programático, né, do concurso, aparece a questão da mídia. A mídia ela pode ser cobrada em diferentes perspectivas. Uma delas é conforme aparece nos PCNs. O que é a ideia aqui? E a ideia é que vários autores, na verdade, vão trabalhar com relação à mídia. É da gente falar da educação com a mídia e educação para a mídia de uma maneira semelhante ao que a gente falou, educação para o lazer e a educação pelo lazer. Então, o entendimento de que a mídia ela pode ser uma fonte de informação para trazer discussões. A gente sabe que a mídia acaba influenciando, né, as pessoas de modo geral, e com os alunos não é diferente. E também, então, utilizar esses elementos que aparecem para trazer discussões, trazer reflexões para a aula de educação física. Então, principalmente a mídia trabalhando com o esporte, com o futebol, né, que acaba sendo um tema mais frequente. E também a educação para a mídia. Então, trabalhar com os alunos, e isso principalmente com os alunos do 5º ao 8º ano, né, nos PCNs, para que eles reflitam sobre aquilo que eles estão assistindo na televisão e não simplesmente aceitem aquilo de uma maneira mais passiva. Então a discussão de mídia é muito nesse sentido. Inclusive o fato de que a mídia privilegia alguns dos temas, alguns dos conteúdos da cultura corporal de movimento e não todos. Então a gente percebe a ênfase no esporte, mas não o trabalho de jogos, por exemplo, ou então danças, lutas, ginásticas, né? Enfim, então essa discussão
também os PCNs trazem, também é interessante a gente observar. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas aqui na caixinha, vamos ver. Mídia está dentro dos temas transversais? Não necessariamente. Essa discussão que os PCNs fazem não é com relação à mídia num sentido de tema transversal, mas sim como a educação física pode trabalhar com a mídia. Porque os PCNs, eles não vão... Depois eles vão indicar com relação aos temas transversais, não é algo que eu vou abordar aqui, mas essa discussão é um pouco anterior, não tem relação direta. Deixa eu ver aqui. Dentro dos PCNs eu encontro tudo isso porque essas matérias me confundem muito. Exatamente, tudo que eu estou colocando aqui, todos esses itens, eles aparecem nos PCNs. Então, se você olha o documento, se você vai lendo todo o documento, você vai encontrar todas essas discussões. Como eu falei, o documento de 97, de 98 tem algumas diferenças de títulos. O de 98, alguns títulos, só muda o título, e algumas informações são incluídas, às vezes é reescrito, é escrito de uma maneira diferente, mas é basicamente as mesmas informações. Então, é um documento que obviamente está acessível, é um documento público. Se você digitar lá Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física, você vai ter acesso. São 2 documentos diferentes, então tenha atenção aí na hora de buscar esses documentos. Aqui outra pergunta, qual o número dos cadernos do PCN? Na Educação Física é o caderno 7, então quando você pesquisa, vai aparecer no site, vai aparecer um dos documentos, aparece como livro07.pdf, né, no site para baixar, mas depois vocês podem entrar no link aqui do perfil que eu tenho na indicação de leituras, eu listei todos esses documentos, vocês podem baixar por lá, fica um pouco mais fácil. Deixa eu ver o que mais aqui. O Eduardo perguntou, há pouco tempo percebi, eu estudava só o segundo, deve estudar também o primeiro? Assim, existem algumas diferenças bem pontuais entre um e outro. É claro que isso tudo nessa parte um pouco mais introdutória, de contextualização, de conceitos, de orientações um pouco mais gerais, elas são bem semelhantes, porém, depois entra na parte de objetivos, conteúdos, avaliação, aí isso é específico de 1ª a 4ª série, de 5ª e 8ª série. Então, anos iniciais e anos finais, tem diferença nessa parte final. Isso que eu tô falando é a parte inicial, uma parte um pouco mais de contextualização dos conceitos, então isso é bem comum entre os dois, pode só estudar no segundo. Agora, o resto, que vai falar dos conteúdos em si, dos objetivos, da avaliação, aí tem que estudar realmente separado, tá? Principalmente se no seu concurso, quer dizer, em geral, o concurso deveria cobrar, se você vai trabalhar com anos finais do ensino fundamental, deveria cobrar mais anos finais. Ou se você vai trabalhar com os 2, tem que cobrar tudo. Mas nem sempre os concursos são tão específicos assim. Por isso, se possível, dê uma olhada nas provas anteriores da sua banca para ver se eles especificam, tá? Tem várias perguntas aqui, deixa eu ver o que mais que aparece. Os PCNs ainda será cobrado em concursos depois da introdução da BNCC? Tá aí um tema que bastante gente me pergunta também. Conte que sim. É claro que o conteúdo programático do edital deve indicar se vai cair PCNs ou não vai. Mas como eu falei, pode ser que caia, mesmo que não fale, a questão não fale especificamente de acordo com os PCNs, mas eles vão falar na história da educação física, tal, e eles usaram como referência os PCNs. Mesmo com a BNCC sendo aprovada, não significa que os PCNs foram eliminados, tá? São documentos diferentes. A Base Nacional Comum Curricular, ela, como o próprio nome diz, ela dá o embasamento para a construção do currículo. Já os PCNs, eles têm uma série de orientações um pouco mais gerais
Eles indicam também os blocos de conteúdo, que está um pouco diferente da BNCC, mas isso continua caindo em concurso, pode cair no seu concurso, tem que estudar também, principalmente se o conteúdo programático indica que vai cair os PCNs, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Suas lives são maravilhosas, obrigada, Ana Duarte, que bom, gosto assim. Eu já vou abrir os comentários aí, mais gente pode colocar, mas como o pessoal tinha mandado na caixinha, eu já quis trazer aqui alguns elementos. Vamos lá, outros elementos que aparecem, né, essa discussão, então prazer, técnica e interesses, trazendo essa noção novamente de que não é só um corpo biológico, a gente precisa considerar o ser humano, né, o aluno como um ser humano, como questões afetivas, né, não somente o biológico, então isso novamente é reforçado. Com relação ao curso noturno, né, olha que interessante, a gente tem uma versão anterior da LDB que falava com relação ao curso noturno, depois isso sai com relação à educação física, isso é eliminado depois. Então os PCNs trazem isso de curso noturno, que é preciso fazer adaptações, o tempo de aula, característica dos grupos, mas mesmo assim a educação física deve acontecer também no curso noturno. Com relação à diversidade, e aqui esse é um tema bem recorrente, no sentido de que a educação física não deve só focar em esporte. Essa diversidade importante, gente, nos PCNs, a diversidade está falando em relação, PCNs da educação física, não posso dizer por todas as áreas, está falando em relação à diversidade de práticas, a não trabalhar só esporte. Então isso é bem importante com relação a esse sentido de diversidade aqui nos PCNs. A autonomia, o desenvolvimento de autonomia a partir do conhecimento. Então, se eu ensino os alunos diferentes práticas corporais, eles vão ter autonomia para praticá-las depois, fora da escola ou no futuro, e autonomia nas suas escolhas. Então, isso também deve ser algo fomentado, né, pensado pelos professores. E ainda, com relação à aprendizagem específica, nessa ideia de que os alunos, nos anos finais do ensino fundamental, eles podem ter mais reflexão e mais aprofundamento, porque eles já têm mais maturidade. Então, essa aprendizagem, além da aprendizagem do movimento, deve ser também com esses outros elementos que fazem parte do processo, né? Fazem parte dessa busca por autonomia, desse entendimento da diversidade para a cidadania, ou seja, para usar para o resto da vida. Então essas discussões também aparecem. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Certo, aí a gente vai para uma parte de organização didática. Então, os PCNs, eles, basicamente como eles são divididos, eles trazem esses conceitos, eles fazem uma contextualização da educação física, trazem esses conceitos, esse entendimento de educação física mais recente, né? A necessidade de superação de alguns aspectos da educação física antiga, então a gente precisa ter essa renovação. E aí tem alguns elementos de orientações didáticas, realmente para o dia a dia, alguns elementos para que o professor leve em consideração no seu cotidiano. Então, alguns dos elementos, né? A organização social das atividades e atenção à diversidade. Então, já se falou de diversidade anteriormente, né? De diversidade de práticas. Então, realmente, não só utilizar o esporte. A diferença entre meninos e meninas, aí né, entra um pouco nessa discussão de gênero, que também pode utilizar como base os PCNs. Então, nesse sentido de entendimento de que os meninos e meninas devem fazer as aulas juntos, não significa separar as turmas, e quando algum tipo de conflito acontece, debater sobre isso. A discussão de competição e competência, então, superando o caráter tecnicista da educação física, de ênfase só na técnica, ênfase só no movimento, ênfase só em vencer, né, ênfase só na competição. Então, superar isso. E essa discussão de competência também, que vai se aprofundar na BNCC, nesse sentido de
ser competente em, ser capaz de realizar uma habilidade dentro de um contexto, né, de uma maneira um pouco mais resumida. Isso também aparece nesse sentido de organização didática. Para fechar, ainda no cotidiano, no dia a dia das aulas, a problematização das regras, então não necessariamente trazer as regras oficiais das modalidades esportivas, mas problematizá-las, por que essas regras são importantes, por que elas existem, e às vezes até modificá-las na construção coletiva, e isso vai valorizar seguir as regras, porque elas foram construídas coletivamente. Com relação ao uso do espaço, também essa é uma discussão que aparece quando a gente pensa na nossa educação física escolar, né? O espaço é uma coisa problemática na maioria dos casos, mas também de não necessariamente trabalhar só com o esporte, então não necessariamente só trabalhar com o espaço de quadra. Com relação a conhecimentos prévios, então valorizar esses conhecimentos que os alunos trazem para a aula. E os aspectos de apreciação e crítica. E aí aparece a questão da mídia, né? Tanto como meio quanto um espaço de interpretação. Então, não só trabalhar com a prática dos conteúdos da educação física, né? Da cultura corporal, então não só a experimentação corporal, né? A experimentação através dos jogos, esportes, ginásticas, lutas, atividades rítmicas expressivas, né? Na BNCC, danças e também as práticas corporais de aventura. Então, não só o fazer, não só o procedimental, mas também o atitudinal, no sentido conceitual, no sentido de reflexão. E isso pode ser com a ajuda da mídia, no sentido de eu olhar um programa de televisão, ou eu olhar alguma tendência, hoje em dia, talvez olhar o TikTok, para fazer com que os alunos reflitam sobre aquilo que está sendo apresentado, aquilo que está sendo mostrado. Muito bem, muito bem. Deixa eu voltar com os comentários aqui, que eu vi que tem mais gente que mandou na caixinha. Vamos ver. Sobre avaliação, tem algo nos PCN? Sim, é bem importante, porque a BNCC não fala de avaliação, e nos PCNs sim. Então, é uma fonte, né, de referência para quem elabora questões. Os PCNs têm bastante coisa lá. Basicamente, o que tem de avaliação? Nos PCNs, a gente tem os 3 blocos de conteúdo e temos ainda o conteúdo na perspectiva conceitual, procedimental e atitudinal. Então, a avaliação dá alguns indicadores, algumas questões, assim, algumas perguntas a serem feitas com relação à avaliação, que obviamente a avaliação não deve ser no procedimental, né? Não é quantas cestas os alunos acertam, mas também levar em consideração esses outros aspectos que são reforçados no documento como um todo. Então, realmente, os PCNs são utilizados como referência. Vamos lá. Prof, os PCNs não são obrigatórios? Não, eles são documentos de referência, vamos dizer assim. Eles não necessariamente precisam ser aplicados, eles auxiliam os professores na sua rotina, no seu cotidiano, na elaboração das suas aulas, do currículo. Mas, claro, a Base Nacional Comum Curricular é a referência de construção do currículo. Mas percebam, todas essas informações que eu trouxe aqui não é que o professor é obrigado a cumprir, mas são recomendações, são elementos que os professores devem considerar na sua aplicação. Onde encontra o seu material? Terminando aqui, entra aqui no perfil do Instagram, vai ter um link, né? Vai ter a minha fotinha, uma descrição e vai ter um link, um site. Entra no site que vai ter lá de sugestões de leitura, vários documentos que vocês podem fazer o download, documentos, tanto documentos oficiais do governo brasileiro, né, do Ministério da Educação, quanto outros arquivos legais, não são arquivos piratas, que vão ajudar vocês, né, no estudo para concursos. Aparecem os PCNs também, facinho lá para fazer o download, tá? Professor, os PCNs e a Constituição Federal de 88 ainda utilizam o termo portadores de deficiência? Os PCNs, sim. Na Constituição eu não lembro exatamente se está esse termo, eu acredito que pode ter sido atualizado. O termo foi padronizado para pessoas com deficiência em 2010.
Então, nos PCNs, no ECA também aparece portadores, tá? Mas é um termo que foi substituído, né? Não é mais utilizado. Porém, como esses documentos foram publicados antes disso, pode aparecer esse termo anterior. Maravilha, maravilha, gente! Então, acho que de pergunta aqui no... Foi isso? Acho que sim, né? Na caixinha também eu acho que fechei. Tem algumas pessoas colocando aqui com relação a dúvidas. Vamos ver. Quando pedem currículo como conteúdo programático, devo me orientar em qual documento? Currículo é uma discussão um pouco mais geral. A BNCC é a base, né, que deve ser utilizada para a construção do currículo. Porém, quando é um tema que aparece na prova de conhecimentos específicos, existe a discussão, existem os autores que vão discutir currículo na área da educação. Na educação física, precisaria ser um pouco mais específico, né? Por exemplo, a gente tem o professor Marcos Neira que fala do currículo cultural. A gente vai ter a BNCC que vai servir como base para currículo. Então, depende um pouco, tá? Mulher, você é show! Obrigada, Vanessa! Adoro! Não esqueçam de curtir, então, se vocês gostaram da live. Manda aí uns coraçõezinhos, se você está assistindo no YouTube, dá aí um joinha. Agora eu tô vendo que tem outras perguntas aqui. O Ismael perguntou, o PCN tem caráter normativo? Não, é um caráter só de referencial. A BNCC tem um caráter normativo, por isso a BNCC é a base de construção do currículo. Por isso, os professores de educação física devem conhecer muito bem a BNCC, mesmo que não seja cobrado no seu edital, no seu conteúdo programático. Por isso, atenção, atenção, porque a gente vai fazer o intensivão da BNCC em novembro. Aguardem, né? Aos poucos eu vou publicando. Para quem já me acompanha há mais tempo, a gente fez um intensivão das abordagens pedagógicas da educação física, foi muito bom. Tenho certeza que quem prestou atenção, estudou o material, fez as questões, resolve qualquer questão de abordagens pedagógicas da educação física que surja no mundo dos concursos, porque realmente foi um material bem focado porque os concursos cobram, e a BNCC não vai ser diferente. Então, eu vou me segurar, não vou falar mais coisas, mas a gente vai fazer um intensivão da BNCC com uma sequência de lives só focando na BNCC, como que a BNCC está sendo cobrada nos concursos. A BNCC foi aprovada, né, do ensino médio em 2018, então esse documento que a gente utiliza hoje é de 2018. Os concursos de 2019 começaram a cobrar um pouquinho, 2020 quase todas as provas cobraram BNCC. Então, a partir de agora, vai ser muito cobrada, por isso a gente vai fazer esse intensivão para que você chegue dominando tudo no seu concurso. Beleza? Maravilha, maravilha, gente. Muito bom. Então, por hoje é isso. Se você quer baixar os PCNs, corre lá no link do perfil. Eu vou colocar também lá no Telegram. Logo depois, aqui terminando, eu vou enviar essa live para o YouTube, então se você chegou atrasado e quer assistir o começo, confere lá no YouTube, Prof. Bárbara Concursos Educação Física, que você vai poder assistir a live ou de novo, ou desde o começo, ou quantas vezes você quiser. No Telegram, eu vou enviar esse material que eu indiquei aqui, mostrei aqui para vocês, e também vou mandar lá por lá para facilitar os links para download dos PCNs, tá joia, gente? Olha só, sexta-feira, 9 horas da manhã, temos resolução de questões de concurso lá no YouTube. Espero vocês lá também. E durante essa semana, fiquem de olho, porque eu vou dando as dicas de o que a gente vai ter no intensivão da BNCC. Maravilha, gente? Um abraço grande para vocês, uma ótima terça-feira, um ótimo resto de semana para todos e nos vemos em breve.